Bíblia. O livro de Josué, capítulo 1, livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Eu quero acompanhar com vocês do verso 1 até o verso 7. Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso 7, mas eu quero acompanhar com vocês assim pausadamente. Eu vou lendo e vou parando. Eu vou lendo e parando, para que a gente possa acompanhar, e eu vou explicando, né? Porque na live assim uma pregação diferente, é diferente do templo, né? Quando nós estamos no templo, é mais curto, é mais breve, é menos complexo, né? A gente tenta diminuir a complexidade para que todos entendam, nas casas, nas residências, para que todos entendam. Vamos lá, eu quero acompanhar com você e aí eu vou parando. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Quero dar uma paradinha para refletir com vocês aqui. Obrigado aí, Vanessa. Josué capítulo 1, do verso 1 até o verso 7, mas eu parei. Paulinha tá dizendo que está aqui. Que bom, Paulinha, que bom que você está legal, que essa internet está funcionando. Queridos, eu quero olhar um pouquinho com você Josué ainda quando Moisés estava vivo. Nesse contexto aqui, Moisés já não está mais com o povo. Josué, ele servia ao Senhor. Josué servia ao Senhor diante de Moisés. Eu vou explicar isso para você. Josué era servo de Deus, como Moisés. Ele era servo de Deus como Moisés. Porém, o serviço dele, o ministério dele era servir Moisés. E ele servindo a Moisés era como se ele estivesse servindo diante de Deus. Eu vou dar uma explicação assim prática também nos nossos dias. Eu sou pastor. Eu estou pastoreando no momento o Alecrim. Eu sirvo os irmãos, eu cuido dos irmãos, mas é um serviço que eu estou fazendo para Deus. Então muita gente fala assim, Josué servia a Moisés. Sim. Ele servia a Moisés, sim, mas ele servia a Moisés como se estivesse servindo ao Senhor. Ou seja, o que ele fazia por Moisés é a forma que ele tinha do serviço ao Senhor também. Ou seja, ele não era serviente de Moisés no sentido de ser servo de Moisés, não. Ele era servo de Deus. Mas o ministério que Deus designou para Josué era servir a Moisés, ou seja, ajudar Moisés. Era tipo assim, onde Moisés ia, Josué estava ali servindo, como guerreiro, como homem de batalha, né? Aquele homem que estava aprendendo com Moisés, sendo preparado. É igual a história de Elias e Eliseu. Eliseu era servo de quem? De Deus. Era homem de Deus. Porém, ele servia ao Senhor diante de Elias. Samuel serviu ao Senhor diante de Eli. Apesar de Eli ser um homem que se perdeu com seus filhos, deixou seus filhos serem levados, mas ele continuava sendo fiel a Eli. Porque o serviço que ele fazia ao sacerdote era uma designação, era um entendimento que ele tinha que ele estava servindo a Deus. Então, primeiro, quero que você entenda isso. Enquanto Moisés estava vivo, ele servia a Moisés diante do Senhor. Moisés foi retirado agora pelo Senhor. E na época que ele tinha que ouvir alguma coisa da parte de Deus, ele ouvia de Moisés. Ou seja, Deus dava para Moisés e passava para o povo. Deus dava para Moisés e passava para Josué. Deus dava para Moisés e passava para Arão. Passava para todo mundo. Moisés, nesse contexto aqui, era o mediador.
Moisés recebia da parte do Senhor e trazia para o povo, ok? Só que agora Moisés foi tirado. E agora é o primeiro momento que você pode entender assim com profundidade, o primeiro momento com profundidade, Deus agora se dirige a Josué. E se dirige a Josué falando o quê? No verso 1, olha, falou o filho de Nun, servidor de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Moisés agora morreu. Morreu aquele homem que você servia diante de mim. Você me servia diante dele. Você era servidor de Moisés. Essa que é a palavra que está dizendo. Você era servidor de Moisés. Mas é meu servo. Só que Moisés agora já não está mais com você. É quase que Deus falava assim, Moisés está comigo, não está mais contigo. Moisés agora está na minha presença aqui, na glória. Agora eu e você. Deus está querendo começar a mostrar, querido, que agora, e eu quero trazer isso para vocês, Deus está querendo mostrar para Josué, que agora é tempo do Josué ouvir a voz dele, diretamente. Deus agora está falando com Josué, e eu posso dizer que é uma palavra introdutória. Por que, pastor, que é uma palavra introdutória? Porque depois dessa palavra viriam muitas outras palavras. Eu considero essa palavra aqui uma palavra introdutória. Pastor, o que é uma palavra introdutória nesse contexto aqui? Essa palavra introdutória que eu me refiro, querido, essa palavra aqui vem ser a primeira de muitas outras palavras que Josué iria ouvir. E Deus está preparando o coração de Josué para que ele tenha um entendimento que Deus vai falar com ele toda hora. Deus está preparando o coração de Josué para que ele tenha entendimento que agora é ele Deus. Que agora Deus fala com ele e ele fala para o povo. Que agora ele não tem mais intermediário, ele vai ouvir a voz de Deus agora. O que eu quero começar a trazer para vocês, querido? Eu quero começar a meditar na questão do tempo. Esse é o tempo na vida de Josué. Esse é o tempo na vida de Josué, que é o tempo de ouvir a Deus. Eu creio, querido, que diante de todas essas coisas que nós estamos vivendo, como eu preguei quarta-feira sobre a questão do desafio, eu quero começar a compartilhar para você nessa questão do tempo. Ao mesmo tempo que eu estou falando Josué, eu vou usar essa questão de tempo para nós também. Eu vejo meus amados de Alecrim, meus amados que participam da live, que estão distantes em São Paulo, estão distantes em outros bairros, em outras cidades. Querido, eu vejo que essa crise nos remota para uma reflexão que chegou o tempo de nós ouvirmos a voz de Deus. Chegou o tempo de nós pararmos de depender de palavra dos homens. Eu não estou falando aqui de pregação, de testemunho, não. Está no tempo de nós sermos dependentes do Senhor e termos intimidade com o Senhor para ouvir a tua voz, a voz dele. Eu vou resumir para você. É tempo de termos intimidade com o Senhor para ouvirmos o que ele tem a nos dizer, sem ficarmos dependendo de intermediários ou pessoas que querem ser mediadoras nossas. Nós temos acesso a Deus. É tempo de ouvirmos a voz do Senhor. É tempo de ouvirmos a palavra do Senhor e ouvirmos o que Ele tem a nos dizer, não só nesse tempo, mas em todo o tempo. Eu me lembro que Jesus disse uma coisa, queridos, que falou assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Somos ovelhas do Senhor. Ele é o supremo pastor. Ele é o pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele é o pastor que se entregou por nós. Ele é o pastor que tem cuidado de nós, o supremo pastor. Então, diante disso, eu quero falar para vocês, a ele ouvir. Ele é o supremo pastor, então, e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Então, eu quero dizer para você, como ovelha do Senhor, vocês são minhas ovelhas temporárias. Vocês são minhas ovelhas no sentido terrenas, de que eu sou o pastor ali, mas vocês são ovelhas do Supremo Pastor.
A palavra nos diz que o povo não é nosso. O rebanho não é nosso, o rebanho é do Senhor. Vocês não são minha propriedade, não. Vocês não são e nem serão a minha propriedade. Sabe por que vocês não são minha propriedade como ovelha? Porque nem eu pertenço a mim mesmo. Eu não posso ter propriedade se nem eu mesmo pertenço a mim mesmo. Eu pertenço ao Supremo Pastor. E a Ele ouvi. A Ele ouvi. Da mesma maneira que Josué tinha que estar agora sintonizado. Da mesma forma que Josué tinha que estar sintonizado agora, eu quero dizer para você, querido, eu não estou perto de vocês, tão perto mais de vocês. Não estou tão próximo. Nós temos uma distância, nós estamos aqui na live. Nem sempre posso agora, talvez, ampará-los como eu gostaria. Mas todos nós estamos debaixo do pastoreio do Supremo Pastor. A Ele eu devo inclinar os meus ouvidos para ouvi-lo. É tempo, resumindo Josué, é tempo de nós, ovelhas, ouvirmos o Mestre. É tempo. É tempo de nós abrirmos ouvidos. É tempo de nós inclinarmos os ouvidos. É tempo de nós aprendermos a dizer como Abraão, eis-me aqui. Quando Deus chamou Abraão, e não era uma coisa boa, entre aspas, porque quando Deus chamou Abraão, em uma das vezes que Deus chamou Abraão, ele falou assim, Abraão, Abraão. Abraão prontamente disse assim, eis-me aqui. Aí Deus falou assim, ele pega teu filho, teu único filho e sacrifica. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus como Abraão ouviu. E precisamos ouvir a voz de Deus como Abraão, como Josué, como Samuel aprendeu. Precisamos. Igreja de Alecrim, irmãos, é tempo de estarmos sintonizados com o Senhor. É tempo de estarmos atentos à voz do Senhor. É tempo de estarmos com o nosso coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Era o tempo de Josué, mas é nosso tempo também. É nosso tempo. Querido, chegou o tempo. Chegou o tempo de nós termos ouvidos destampados. Eu me lembro que está lá em Hebreus, né? Citando no deserto, diz assim, quando ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. O que nos impede de ouvir a voz de Deus, irmãos, é o coração endurecido. Foi por isso que Eli não entendeu mais a voz de Deus. O coração dele foi endurecido porque ele estava servindo mais os filhos do que a Deus. Irmãos, está na hora de liberarmos o coração. Está na hora de transformarmos, trocarmos o coração de pedra por um coração de carne. Porque o coração endurecido impede de ouvir a voz de Deus. Quando ouvires a voz do Senhor seu Deus, não endureçais os vossos corações como nas águas de Meribá. Você precisa liberar teu coração. Você precisa acender a chama do teu coração e queimar toda essa coisa que endurece. E ao mesmo tempo que você libera teu coração, você libera teus ouvidos. Porque a palavra que entra no ouvido tem que cair no coração. Eu quero fazer essa reflexão contigo.
A palavra que entra através dos seus ouvidos, ela vai penetrar no coração. Se entrar pelos ouvidos e não encontrar um solo fértil, o que acontece? Ela morre. Ela morre. É tempo e já está passando o tempo, vou repetir isso para você. É tempo e já está passando o tempo de termos ouvidos atenuados, antenados, com o coração aberto para a palavra de Deus. Chegou a hora. Chegou a hora, queridos. Chegou a hora. E está passando a hora de nós termos pessoas que, quando ouve a palavra de bom grado, joga lá no coração e guarda no coração. Olha o que o Salmo 119 diz: guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. O mesmo salmo que vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu guardo no meu coração a tua palavra. Mas essa palavra entrou aqui, ó, e brotou, germinou, fluiu, porque é tempo de ouvirmos a voz do Mestre. É tempo. É isso que Deus está falando para Josué, e eu quero começar a trilhar aí com você. Irmãos, eu recebi vou compartilhar com você uma experiência que eu tive. Uma ovelha minha, lá de Feira de Santana, né? Mandou um áudio para mim e perguntou assim: meu pastor, ouça esse áudio e me diga se isso vem de Deus. Eu não consegui ouvir a metade. Não consegui. A pessoa não sabia se profetizava. Não tem nada contra línguas não, irmãos, eu acredito. Eu não sabia se ela profetizava, se ela falava em línguas, se ela orava, o que ela fazia. Eu não consegui ouvir a metade. Eu não estava vendo aquela profecia bater com o que a gente está vivendo e com a palavra. E ela dizia na profecia que Deus estava queimando. Eu tenho muita dificuldade com isso. Assim, tudo é queimar. Que Deus estava queimando. Que Deus estava queimando a enfermidade. Irmão, depois que eu ouvi esse áudio, eu vi muita gente já. Eu já vi o número de pessoas enfermas aumentar no mundo todo. Depois desse áudio que eu rejeitei e mandei para essa ovelha minha querida, Deus não está nisso. Sabe o que eu tenho ouvido Deus falar? Não é na circunstância. Eu estou vendo isso, primeiro, vou tentar explicar para você. Eu estou vendo isso como um cumprimento da palavra. Vou pegar essa situação com você aqui hoje, para você entender o que Deus está falando. Primeiro, eu estou pegando a questão do tempo. O que está acontecendo é o que está na palavra. Pandemias, epidemias, isso é o princípio. E eu vou chegar até a dizer para você, isso não é bem o princípio não, é o prelúdio do princípio. Isso é o prelúdio do princípio, isso é o cumprimento da palavra. Não adianta ninguém vir queimar aqui não, vou queimar isso, vou queimar aquilo. Não, querido. É a Bíblia se cumprindo. É o que Deus está falando, é isso. A Bíblia está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. E o que ele está falando para nós como igreja é se nós estamos preparados para isso, queridos. É isso que ele está falando. O que ele está falando através da circunstância para a igreja, o que ele está falando para a sua igreja é se nós estamos preparados para tal coisa. Porque nós estamos lendo a palavra, mas não estamos nos apercebendo que isso vem. E virá no nosso tempo como igreja. E a pergunta é se nós estamos preparados para confortar o próximo.
A pergunta é se nós estamos preparados para levar a palavra ao próximo. Essa é a mensagem de Deus nos nossos dias. Ele está nos chamando para acordar. Essa é a palavra que Deus tem dado. Deus tem nos chamado para acordar. Desperta, igreja. Aquilo que eu já preguei lá em Romanos, quando Paulo fala, desperta tu que dormes. Chegou o tempo em que a palavra vai se cumprir rapidamente no que tange a preparação da sua volta. É isso que Deus está falando. Outra palavra pode rejeitar. Qualquer outra palavra pode rejeitar. Deus está falando para a sua igreja. O que Deus está falando para a sua igreja é o seguinte: você está preparado para o que vem? Não adianta surgir profetas aí queimando isso, queimando aquilo. Isso é incêndio. Deus não está falando isso não, meu irmão. Deus está falando o seguinte: minha palavra está se cumprindo. Passará os céus e a terra, mas minha palavra não vai passar. A minha palavra não passará, queridos. Está escrito, vai se cumprir. Está registrado, vai se cumprir. Queira eu ou você, estamos preparados ou não, vai se cumprir, querido. Toda vírgula, todo tio, todo ponto, tudo irá se cumprir. Tudo irá se cumprir. E qual é a mensagem nesse tempo para nós? Qual é a mensagem nesse tempo para nós? Estejam preparados. Estejam preparados. Estejam firmados. Estejam alicerçados. Crescei na graça do Senhor. Estejais firmados na rocha, para que quando bater o vento e a tempestade, você não ser derrubado. E outra, hein? Não adianta medinho em casa não, hein? Eu vou falar isso para vocês. Não adianta medo, pavor em casa não. Pavor é para ímpio. Pavor é para ímpio. Nós somos filhos de Deus. O pavor que está lá fora, aqui é minha porta. O pavor é da porta para lá. Quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Para vocês, minhas ovelhas, e para quem está ouvindo. Larga esse temor, filhão. Larga esse medo. Larga esse pavor aí. Isso é para ímpio. A tua vida está na mão de Deus. Vou dizer para você, se ele quiser te levar, ele levou. Se ele quiser te levar, ele levou. Porque a tua vida é dele. Se Deus quiser te levar, ele levou, meu filho. Se Deus quiser me levar, eu falo pra minha mulher tá aqui atrás. O dia que Deus quiser me levar, ele me leva. Hoje eu perdi um amigo. Não foi pro coronavírus não, tá? Porque tá uma moda aí, principalmente em São Paulo, o cara tomou tiro e coronavírus. A palhaçada que tem por aí. A palhaçada. Os caras usados pelo diabo para mais atormentar as pessoas. Teve gente que colocou aí no Facebook dizendo que ficou chateado porque teve uma doença qualquer aí, botaram o coronavírus para aumentar o número de pessoas. Para dizer que tem maior número de enfermos. Isso é mentira, isso é pecado. Isso é afligir mais as pessoas. Irmãos, vou te dizer uma coisa, ali é minha porta. Aqui é minha porta. Você não está vendo minha porta, mas eu estou te dizendo, a porta está ali. O medo e o pavor e o desespero fica lá do outro lado. Na minha casa, tem que ter a paz de Deus, a confiança em Deus, a palavra de Deus e o temor de Deus. É isso que tem que ter aqui em casa. Aqui em casa não tem desespero não. Aqui em casa não tem desespero não. Ninguém aqui se tossir, o pessoal, pô, não. É lógico que aqui, ó, eu não tenho aqui pra você, eu tenho álcool gel aqui na entrada. Tenho álcool gel na entrada. Não sou também nenhum alienado. Um cara sem estudo ou qualquer coisa, alienado, que foi ignorante, não sou. Tem álcool gel aqui na entrada. A gente passa água sanitária na entrada. Tomo vitamina C todo dia. Isso eu me preparo, Mas isso aí também não mudou nada, irmão. Lavar as mãos. Lavar as mãos, eu sempre lavei. Olha a bola. Pra comer eu lavo mão.
Depois que a gente vai no banheiro, lá no trono, a gente... o trono você sabe melhor o que é isso. Eu lavo mão, eu vou em outro lugar, eu lavo mão, eu lavo a mão, eu lavo a mão. Eu lavo mais mão do que eu tomo banho, na verdade, eu acho. Tem gente aí que tá tendo uma crise, não sabe se toma banho ou se lava a mão, porque se eu tá lavando a mão, esqueceu do banho. Mas, querido, eu quero dizer algo para você, resumir isso aqui do tempo. O medo, joga fora. O temor, joga fora. Coloque na tua casa, querido, a paz. Sim, coloque na tua casa a paz. A minha porta está aberta. Vem gente aqui em casa. Coloque na tua casa a paz. Coloque dentro do teu lar, querido, a paz. A paz que excede entendimento, pelo amor de Deus. Desliga essa Globo, gente. Desliga esse Satanás. Desliga essa porcaria dessa Globo. Eu fico imaginando você, querido, dentro de casa o dia todo e assistindo Rede Globo. Se fosse você, eu ia no médico. Você deve ter ficado doidinho. Você deve ter ficado doidinho. Tira isso da tua vida, querido. Tira esse negócio de Rede Globo da tua vida. Tira essa peste de Rede Globo da tua vida. Ela tá matando um monte de gente. Eu tenho conhecidos aqui. Que ficam assistindo Rede Globo o dia todo, coitado. Os caras não saem de casa pra nada. Eles têm um medo de tudo. Os vizinhos estão com medo. Tipo assim, aqui mesmo, acontece aqui. Se eu for na casa de uma vizinha, o pessoal liga pra ela e diz assim, não deixa ninguém na tua casa não pra gente não pegar. O pavor que tá. E aqui não teve nenhum caso. Irmão, larga o medo. Larga o temor. Mas a prudência. Mantenha a prudência. Mantenha a preocupação no sentido de cuidar da sua família, mantenha. Não fique aglomeração aí na rua, não, mantenha. Mas confia no Senhor. Confia no Senhor. Tudo que acontece na sua vida é permissão do Senhor, querido. Nada acontece na sua vida sem a permissão do Senhor, nada. Você tem que crer nisso. De que o que vai acontecer, o que aconteceu, o que acontece na sua vida é permissão do Senhor. Ele não deixou de cuidar de você, não. Lembra do que a Rosângela leu? O guarda de Israel. Não dormita o guarda de Israel. É isso. Ele não dorme, não. Ele está te olhando. Mas confia. Mas voltando a Josué. Eu dei a volta ao mundo. Não sei nem porquê. É tempo de ouvirmos a voz de Deus. É tempo de estarmos dizendo para Deus, Senhor, eis-me aqui. Senhor, estou aqui. Jorge, estou aqui, Senhor. Fala que teu servo ouve. Como Samuel disse, orientado por Eli, depois de muito tempo, na terceira vez. Não espere a terceira vez não, querido. Aprenda a ouvir de primeira. É Deus que está falando. É Deus que está falando. Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, querido. Desce um pouco o texto comigo aí, do verso 4 em diante. Nós vamos até o 7. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus e até o mar do grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Segunda coisa que Deus... Obrigado, Vanessa. Segunda coisa que Deus está querendo falar para Josué, querido, é o seguinte. Josué, você vai ter que ser forte. Você vai ter que ser corajoso, Josué. Eu fico pensando, por que Deus está falando para ele ser forte? Irmãos, quem quiser ouvir a voz de Deus, quem quiser entrar no propósito de Deus, como Josué estava entrando, quem quiser entrar no propósito de Deus, quem quiser ouvir a voz de Deus, tem que ser uma pessoa corajosa, tem que ser uma pessoa determinada. O reino de Deus, querido, não é lugar de covarde. Irmãos, o reino de Deus não é lugar de covarde. O reino de Deus não é
lugar de temor, de medo. Todo homem que quiser seguir ao Senhor, todo homem que quiser servir ao Senhor e entrar no propósito do Senhor, ele tem que ser destemido. Ele tem que ser determinado. Eu não estou querendo dizer que ele tem que ser valentão, fazer academia. Não estou falando isso, não. Estou falando de espírito. Estou falando de alma. Ele tem que ser uma pessoa determinada. Ele tem que ser uma pessoa que tenha coragem de enfrentar tudo e todos. Irmãos, eu vou contar um pouquinho para você. Não é fácil, vou falar de mim. Não é fácil ser pastor, não. Quando a gente toma uma decisão, as pessoas não vão entender a nossa decisão. Alguns vão entender, outros não. As pessoas não vão apoiar a sua decisão. Mas você tem que ouvir a voz de Deus e tomar uma decisão. Você, como chefe da casa, você tem que tomar decisão. Se você foi um homem, se você é um homem e é líder da sua casa e é frouxo, a sua família vai por água abaixo. Vou dizer isso para você entender. Se você é um homem, o homem é chamado para ser homem. Paulo fala assim, quando eu era menino, vou tentar entender, vou dar uma volta ao mundo para te explicar. Paulo fala assim, quando eu era menino eu pensava como menino, hoje eu sou um homem. Paulo fala para os homens o seguinte, homens, comportai-vos varonilmente. Paulo, quando Ágabo disse para ele que ele ia morrer, Ágabo falou para ele assim, você vai morrer. Ele pegou o cinto dele lá em Atos e disse assim, você vai morrer. Deus está dizendo que vai acontecer com o dono desse cinto dessa forma. Ele amarrou, ele foi preso. E depois vocês conhecem a história. Mas Paulo se acovardou? Não. Paulo seguiu a viagem. Depois eles querem para Timóteo, perto da morte dele. Ô Timóteo, vem ter comigo, que eu combati o bom combate e guardei a fé. E estou perto de ser levado, estou perto de morrer. Mas ele não está atemorizado com isso, não. Quando Deus fala para Josué ser forte e corajoso, é porque ele tinha que ter ânimo, coragem, garra interior, determinação. Se um homem não é líder da sua casa, ele é um frouxo, ele é um de ânimo dobro, de um homem que não tem determinação, não tem força interior, tudo se perde. Tudo se perde. Um líder, um homem que está dentro do propósito de Deus, um homem que está dentro do plano de Deus, um homem que é chamado por Deus, um homem que quer ouvir a voz de Deus, tem que ser uma pessoa determinada, tem que ser uma pessoa, como Deus está falando, ser forte e corajoso. Josué, tenha ânimo. Josué, tenha força interior. Josué, não abaixa a cabeça. Josué, não se entristeça. É lógico que ele ia se entristecer, mas não se abata. Não se menospreze. Não se derrame diante dos outros. Seja forte e corajoso para que ouça a minha voz e para que cumpra o meu propósito. É isso. Cumpre. Quase que acaba a luz aqui, eu acho. Cumpre. Cumpre o teu propósito. Ser forte, querido. Pastor, a luta está sendo grande. As coisas vão pela frente, serão lutas. Irmão, ser forte, ser corajoso. Encara o que vem pela frente, porque você não está sozinho, Deus é contigo. Vou te dizer isso de novo, encara o que vem pela frente, porque Deus é contigo, não seja um covarde, não entregue as pontas, não abandone as cordas, não esmoreça suas mãos, porque Deus irá contigo. Deus está dizendo isso para Josué. Josué, não esmoreça o teu interior. Não esmoreça o teu interior, porque eu estou contigo. Eu estou contigo, Deus está dizendo isso aqui. Da mesma forma que eu fui com Moisés, serei contigo, mas seja corajoso.
Irmãos, o reino de Deus não é, o reino de Deus não é para covarde, irmão. A gente pode chorar, vamos chorar juntos, a Bíblia diz que temos que chorar com aqueles que choram. Mas não somos pessoas que olham para trás. Jesus disse, todo aquele que põe a mão no arado, todos nós botamos a mão no arado. Todos nós colocamos a mão no arado. Você está aí, ó, com a tua enxada, com a tua foice, você colocou a mão no arado. Mas vai olhar para trás? Não. Quem olha para trás é covarde. As pessoas que abandonaram o barco são covardes. Pessoas que voltam atrás são covardes. É isso que são. Não, querido. Não vamos olhar para trás, não. Sabe por que não vamos olhar para trás? Porque nós pensamos como Pedro. Para onde eu irei se só tu tem palavra de vida? Não vamos olhar para trás, não. Vou repetir isso para você. Nós não vamos olhar para trás porque nós vamos pensar, não vamos olhar para trás que nós vamos pensar como Pedro. Para onde eu irei se só tu tem palavra de vida? Eu vou para onde, querido? Eu vou ficar o quê? Vendo Faustão domingo em casa? Vou fazer o quê? Eu vou abandonar o Senhor para fazer o quê? Para ir para a roda de amigos? Eu vou ser um covarde para ir para a roda de amigos? Deus é comigo, querido. Deus é contigo. Nunca faltou nada para mim, não vai faltar para você e nem para nós. Quem me sustenta não sou eu. Quem sustenta você não é você. É uma redundância. Quem te sustenta é Deus. Eu vou ficar atemorizado se o guarda de Israel não dorme? Eu vou ficar atemorizado se o guarda de Israel não dorme, que guarda a minha entrada e a minha saída? Não, nem pensar. Deixa a paz de Deus tomar o meu coração, é muito melhor. Deixa a paz de Deus tomar o meu coração, que é muito melhor. Não seja covarde. Tenha ânimo. Tenha força interior. Tenha um dínamo interior. Encare. Não encare como valentão, mas encare como Davi na semana passada, na quarta-feira que eu preguei, que Davi disse assim para Saul: Deus me deu o urso e deu o leão, Deus vai me dar também esse gigante. Valentão cristão é assim, não é igual na rua, não. Valentão na rua acha que o soco resolve tudo. Não. Nós somos guerreiros do Senhor no sentido da fé. Deus nos deu o urso e deu um leão, Ele vai dar o gigante. Para quê? Agora, se Davi fosse covarde, Saul foi covarde. Saul foi um covarde. Colocou um garoto para ir no lugar dele, que ele não confiava no Senhor. Sabe por que Saul não foi? Sabe por que Saul não foi? Porque não era porque ele só era frouxo, não. É porque ele não confiava em Deus. Vocês conhecem o histórico da vida de Saul, como é que foi seus dias? Como ele terminou? Consultando até feiticeiras. Assim foi a vida de Saul. Consultando pessoas. Não. Davi confiava no Senhor. Saul não. Essa que é a diferença. Essa que é a diferença, meu querido. Diferença de um que confia e outro que não confia. Aquele que confia tem coragem. Aquele que confia tem coragem. Então, a segunda coisa que eu quero compartilhar com você, querido, é quem quer entrar no propósito de Deus, quem quer entrar no projeto de Deus, quem quer ouvir a voz de Deus, tem que ter coragem, tem que ter ânimo, tem que confiar. Não pode ser uma pessoa atemorizada, não pode ser uma pessoa que tenha pavor de tudo, não. Esse não tem lugar, esse vai voltar para casa. Foi isso que Deus falou lá na época de Gideão. A primeira chamada, a primeira comunicação para eliminar da guerra foi o seguinte: aqueles que têm medo, tem medo de ir para a guerra, pode voltar para casa.
Só naquele dia, não sei se foram, não me lembro muito bem a conta, que a idade vai chegando, vou ficando de cabelo branco, aí a idade vai chegando. Acho que foram 20 mil, acho que não sei se foi 20 mil ou 22 mil homens que foram para casa, covardes. Você imagina, querido, você pensa comigo, raciocina um pouquinho, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia de maneira, não é racional, mas de maneira real. Você sai da sua casa, você bota a sua roupa de guerra, você bota a sua roupa de guerra e vai para a guerra. 22 mil homens, vamos guerrear contra os filisteus, os midianitas. Aí Deus fala para Gideão, Gideão, faz o seguinte, diz pro povo aí que tem muita gente. Vamos começar a peneirar. Os covardes podem ir para casa, os medrosos podem ir para casa e 20 mil pessoas vão embora. Aí você chega na sua casa, meu filho, você chega na sua casa para sua mulher pergunta assim, ô meu amor, meu fofo é na intimidade, meu tigrão, algumas mulheres chamam de tigrão. Você voltou por quê? Não porque Deus deu uma palavra para Gideão dizendo que quem fosse frouxo podia voltar para casa, então como eu sou frouxo, eu voltei. Até a mulher dele vai falar assim para ele, pô, tu não serve nem para isso, hein? Serve nem para isso, é tão frouxo mesmo, hein? A mulher dele vai chamar de frouxo. Já que tu é frouxo, fala na louça então. Quem? Querido, joga esse espírito de medo fora. Deus nos deu espírito de intrepidez e ousadia. Deus nos deu o espírito de ousadia, de intrepidez. Deus nos deu o espírito de ousadia, de intrepidez. Espírito de medo não é nosso. Não é nosso. É do mundo, não é o nosso. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja. Se o barco estiver afundando, nós somos os últimos a sair. Porque se é para sair, sai com honra. O barco está afundando, pastor. Então eu sou o último a sair. Porque eu quero sair com honra. E não pulando. E não pulando. Tô rindo Marcelo aqui falando sobre o tigrão, seu tirão. Pular com honra. O barco está afundando, queridos. Mas nós somos os últimos a sair, porque somos filhos de Deus. Quem quiser pular, pula. A gente só pula no tempo de Deus. Abandonar a igreja, abandonar os amigos, abandonar a igreja, abandonar os necessitados, abandonar os idosos, não é pra gente. Não é pra gente não, queridos. Nós temos espírito de ousadia. Nós temos espírito de ousadia, espírito de intrepidez. Esse que é o nosso espírito. Esse que é o nosso espírito. Nosso espírito. Vou abandonar os outros? Eu vou abandonar quem confiou em mim? Eu vou abandonar quem me apoiou? Porque sou um covarde? Não. Não. Nós somos os últimos a pular do barco. Nós conhecemos a palavra e conhecemos o Senhor da palavra. Esse espírito, como diz você, tá certo, Mira, esse espírito não nos pertence, não. Nosso espírito é espírito de intrepidez. Nós temos a armadura de Deus, aquilo que eu preguei no primeiro domingo, acho. Não, no segundo, na quarta-feira. Nós temos o espírito de Deus. Aquele que nos fortalece, nos consola. Nós temos o espírito de Deus. E outra coisa, querido, que eu quero encerrar, que Deus fala para Josué, Josué, guarda a palavra, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Alguém que quer ouvir a voz de Deus, além de entrar no propósito de Deus e ser uma pessoa que não tem espírito de covardia, também é uma pessoa, querido, que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Irmãos, queridos em Cristo, amados do Senhor, amados do Senhor, essa aqui, vou inclinar um pouquinho aqui para você ver assim a palavra. Esta aqui, bem no meio aqui assim, esta aqui é a nossa bússola.
Esta aqui é a palavra. Esse espaço aqui é a palavra. Eu não vou para a direita e eu não vou para a esquerda. Ô André, um grande abraço, André. Obrigado. Graça e paz, querido. Aqui está a palavra. Aqui está a palavra. Eu não vou para a direita e nem para a esquerda. Eu sigo a palavra. Eu me debruço na palavra. Eu sigo o que ela diz, não com religiosidade. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Tem gente que usa a palavra para religiosidade. Não, isso não é palavra. Não é palavra. A palavra de Deus, querido, não é para se usar com religiosidade. É com espiritualidade. Vou repetir isso para você. A palavra de Deus não é para religiosidade, é para espiritualidade, para piedade. Tem gente usando isso aqui para religiosidade. Isso aqui parece mais Não, isso aqui é uma regra de fé e de prática, mas na espiritualidade, na piedade. Não é pegar a letra e querer matar os outros com a letra. Não, não, isso não. Isso não. Deus não está nisso, não. Os fariseus pegavam o Antigo Testamento e matavam as pessoas. Jesus disse para os fariseus, misericórdia eu quero, como tá, e se for o profeta que disse, Jesus citou, misericórdia eu quero e não holocausto. Porque eles pegavam a palavra e matavam as pessoas. O jugo era pesado. Era um jugo pesado. Querido, a palavra é espírito e vida. A palavra de Deus é espírito e vida. A letra pura, religiosa, mata. A letra mata. Mas a palavra de Deus é espírito e vida. Então pegue essa palavra, não no sentido religioso, não, mas no sentido da vida, que gera vida. Pegue isso aqui. E não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Guarda a palavra no teu coração. Guarda a palavra no teu coração. Não se desvie dela, não. Não deixe que as pessoas te desviem dela. Não deixe que o mundo te desvie dela, porque essa palavra é essa palavra que você deve guardar no teu coração. Deus está dizendo para Josué, Josué, ser forte e corajoso, guarde o meu propósito, seja valente, seja corajoso, mas guarda a palavra que Moisés te ensinou. Guarda a palavra que Moisés te ensinou. Guarda essa palavra. Porque aonde pisar a tua planta do pé eu vou te dar. Mas Deus vai dar para aquele que guarda a palavra. Para quem vive na presença. Para quem ouve a sua voz. Que isso? Querido, vou dizer uma coisa para vocês. As promessas de Deus não é balela, não. As promessas de Deus não é balela, não. Mas as promessas de Deus também não é para qualquer um também, não, tá? Promessas de Deus é para aqueles que querem ter intimidade com Ele. Promessas? As promessas são dadas na intimidade. As promessas são liberadas na intimidade. As promessas são dadas na intimidade, querido. Se Deus tem promessa para você, Ele vai cumprir. É lógico no tempo dele. Deus deu promessa para José. Ele teve um sonho, que as estrelas se dobravam e tal, mas no tempo dele. Primeiro ele teve que sofrer muito, até que se cumprir essa palavra. Um abraço, Oswaldo. Fica com Deus, querido. Um abraço. Deus abençoe você, toda a sua família. Meu muito obrigado. Guarda a palavra, querido. Está aqui, ela está nessa plenitude do espírito e vida. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Abandone a religiosidade, querido. Abandone a religiosidade. E adote o espírito e vida. Tenha o temor da palavra. A Bíblia diz que Deus olha para aquele que teme da palavra, querido. Aquele que teme e treme da palavra. É esse que Deus olha. É esse que Deus contempla. É esse que Deus tem intimidade, querido. É esse que Deus tem intimidade. A palavra está aqui, ó. A palavra está para todos nós. A palavra foi liberada para todos nós. A palavra foi ministrada para todos nós. Hoje nós temos livre acesso a essa palavra.
Mas, queridos, não deixe ninguém te desviar dessa palavra, não. Não deixe ninguém te desviar dessa palavra, não, querido. Não deixe ninguém e nada te desviar dessa palavra, não. Essa palavra é deleite. Essa palavra é vida. Essa palavra é graça. Essa palavra é luz no túnel. Essa palavra é esperança para o perdido. Essa palavra é o meu guia. Como diz vocês foi mirar o meu Cris, minha regra de fé e de prática. O caminho que me leva à plenitude do Senhor. Que me leva a conhecer o caráter do Senhor, essa palavra. Não deixe ninguém, nada te desviar não, filha. Deixa não. Porque quando a gente se desvia do caminho do Senhor, nós somos frustrados. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Foi Cris que falou. Obrigado, Miral. Obrigado, Cris. Irmãos, quando você conhece uma pessoa que se afastou do Senhor, a primeira característica dela é uma pessoa frustrada. Uma pessoa que se desvia da palavra. Você conhece milhões. É uma pessoa que quando conversa com você, ela não consegue esconder a frustração. Porque quando nós nos distanciamos de Deus, a gente se frustra. Não vou dizer que você se frustrou com Deus, não, porque com Deus, querido, Deus não tem culpa nenhuma. Deus não tem culpa nenhuma, filho. A culpa é nossa. Mas a gente se frustra, é conosco mesmo. A gente se frustra conosco. E às vezes queremos culpar os outros, mas a gente se frustra conosco mesmo. Você conversa com uma pessoa assim. Com uma pessoa que não conseguiu caminhar nessa palavra. Ela é uma eterna frustrada. Ela é uma eterna frustrada. Ela se frustra com ela mesma. Porque ela não conseguiu. Porque ela não conseguiu permanecer nos ensinamentos. Ela não conseguiu. Ela olha para ela mesma como alguém que não conseguiu. Queridos, recapitulando tudo que eu falei para vocês nessa noite. Primeiro, é tempo de ouvirmos a voz de Deus sem precisarmos de intermediários ou representantes, porque nós somos ovelhas do Senhor. Segundo, esses que ouvem a voz do Senhor estão debaixo de um propósito. Deus tinha um propósito na vida de Josué, conduzir o povo. E aqueles que estão debaixo do propósito têm que ser corajoso. Não pode se limitar a um espírito de covardia. Não pode se limitar a um espírito de abandonar o barco e nem de abandonar a seara. Não pode. Não pode. E a terceira coisa, irmãos, aqueles que estão debaixo do propósito e querem ouvir a voz de Deus, são pessoas que guardam a palavra. Que ouvem a voz de Deus e guardam a palavra. Que não se desviam nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero terminar lembrando, sabe de quê? De Neemias. Neemias estava construindo as muralhas, reconstruindo as muralhas. E os inimigos queriam distraí-lo. Queriam distrair Neemias e sua equipe. Ele disse assim... Ele não foi, mas na verdade queriam matá-lo também. A intenção também era o mal. Mas ele mandou um recado. E esse recado deve permear em nosso coração essa semana. Eu não posso deixar a obra de Deus. Eu não posso largar o que eu estou fazendo para atender vocês. Neemias estava mandando um recado para o seguinte: é lícito eu parar a obra de Deus para atender vocês? Vocês querem me desviar do propósito, querido. Ninguém vai nos desviar do propósito se nós estivermos firmados na obra que Deus nos colocou. Quero repetir isso para você. E quero terminar aqui com você. Ninguém vai nos tirar do propósito se nós estivermos firmados. Vão nos chamar,
vão nos chamar, vão querer nos iludir, vão querer tirar nosso foco. Nananina não. Estamos firmados. Vou mandar um recado. Eu não vou deixar a obra, porque Deus me colocou num grande projeto. E se Deus me colocou num grande projeto, ninguém vai me distrair. Irmãos, chegou o tempo. Chegou o tempo de nós agarrarmos o propósito de Deus na nossa vida. Chegou o tempo de nós agarrarmos o propósito de Deus na nossa vida. Chegou mais do que o tempo de nós, queridos, não nos distrairmos, não perdemos o nosso foco, porque Deus nos deixou numa grande obra e a gente não pode se afastar. Queridos, Deus abençoe vocês nesse domingo, segundo domingo que nós estamos aí de quarentena, de recesso do templo, não da igreja. Que Deus abençoe assim vocês grandiosamente. Que Deus guarde a casa de vocês. Que Deus guarde o coração de vocês. Que Deus guarde vocês de todo temor, de todo medo. E inunde a casa de vocês de paz, alegria, confiança no Senhor.